E como todos os programas, a gente sempre vem falar a respeito de uma palavra de Deus, uma palavra bíblica. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de Jó. Jó é um homem que todos nós conhecemos de ouvir falar, não é verdade? Desde pequenininhos, nós com certeza tivemos a oportunidade de crescer ouvindo falar a respeito deste homem chamado Jó. Jó que teve uma prova, muito forte em sua vida. Jó era esposo, Jó era pai e Jó teve algumas dificuldades que com certeza foram muito grandes. E nós iremos compartilhar hoje um pouquinho da história deste homem chamado Jó. O que aconteceu, qual foi a sua reação e como tudo terminou. Porque muitas vezes eu e você, a gente se vê numa situação tão difícil, às vezes numa situação tão complicada que aos nossos olhos não existe mais possibilidade das coisas serem mudadas e transformadas. E embora Jó tenha tido muitas perdas, muitas feridas, muitas dores, ele venceu, ele obteve a vitória e o mais importante, ele permaneceu firme com Deus. Não importa o que nós possamos passar no decorrer da nossa vida. Acima de tudo, nós precisamos estar firmes com Deus, porque seja na alegria ou seja na dificuldade, o Senhor permanece conosco, Ele não nos abandona, assim como Ele fez com Jó. Amém? Nós vamos ler aqui a primeira parte do livro de Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1. Se você tem uma Bíblia aí ao seu alcance, você pode estar acompanhando comigo, senão vamos ler aqui juntos. Amém? Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1, nos diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto e temente a Deus, e ele desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 juntas de jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todo o Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um ao seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs e comiam e bebiam com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de 3 dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se lembrava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o seu número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Aí então nós vemos no versículo número 8, finalzinho do versículo 8, que mais uma vez a Bíblia diz a respeito do caráter de Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Assim como encerra-se o versículo 1 do capítulo 1, encerra-se também o versículo 8. A Bíblia nos testificando que Jó era um homem reto, sincero e temente a Deus. No entanto, nós sabemos que a história nos leva a entendermos que com isso, o inimigo de Jó, o inimigo das nossas almas, aquele que está ao nosso derredor, bramando como um leão, tentando nos devorar, Satanás, ele foi até Deus e ele disse para Deus que não haveria homem nenhum sobre esta terra que seria sincero, reto de coração e temente a Deus. Mas Deus conhecia o coração de Jó e Deus sabia que ele era temente, ele era reto, ele era sincero. E aí então
o inimigo de Jó, o inimigo das nossas almas, fez uma proposta para Deus. No versículo 12 diz: E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenderás a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Quando Satanás chegou para Deus e disse que Jó, se fosse tentado, ele não resistiria, Deus disse: tudo que ele tem pode ser tocado, apenas não toque na sua vida. E aí então Satanás saiu provavelmente cheio de razão, né? Porque Satanás estava com certeza acostumado, habituado a lidar com os homens, com os seres humanos, aqueles que dizem serem retos, sinceros e tementes a Deus, mas que na hora da primeira prova, da primeira luta, da primeira dificuldade, entregam-se às coisas deste mundo, desistem, desanimam. E Jó, ele era um homem, como talvez você que está aí assistindo a nossa programação agora. Ele tinha sua esposa, ele tinha sobre ele a responsabilidade de sacerdote do seu lar, assim como você, meu irmão. A sua responsabilidade é de sacerdote dentro da sua casa. Você é pai, você é esposo, você é homem, você é aquele que supre as necessidades da sua família, necessidade material, necessidade espiritual. Você precisa mover a sua família, você precisa direcionar a sua família. E como fazer isso? Você precisa convidar a sua família a orar, você precisa ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, você precisa ter desejo e incentivar os seus filhos, a sua esposa, toda a sua família a se alegrar em estar na presença, na casa do Senhor. E Jó era um homem assim. Quando os filhos de Jó se encontravam, Jó ia diante de Deus e pedia perdão a Deus, caso seus filhos tenham ofendido o nome de Deus. E nós vemos que Jó, como marido, ele tinha e ele teve, nós vamos ver aqui na palavra de Deus, uma grande dificuldade. E a partir do ponto em que nós vimos na palavra que Satanás chegou até Deus, né, dizendo que Jó negaria, que Jó blasfemaria, que Jó desistiria de servir a Deus, aí então Satanás começou a arquitetar um plano contra Jó. Muitas vezes Satanás tem arquitetado planos contra mim, contra você, contra a nossa família. Muitas vezes ele tem colocado armadilhas e em algumas vezes nós temos caído nessas armadilhas. Por isso nós precisamos ser atentos, vigilantes, sóbrios. Nós precisamos estar sempre atentos, porque se nós pudéssemos ver o mundo espiritual, nós veríamos como é sempre travada uma luta. E Deus está sempre guerreando a nosso favor, está sempre delegando ordem aos seus anjos para batalhar em nosso favor. Mas aí cabe a mim e a você fazermos a nossa parte, que é permanecermos sempre firmes na presença do Senhor. A partir do momento em que Satanás esteve diante de Deus, ele então voltou aqui para a terra e começou a tocar em tudo que era de Jó. Satanás tocou nos filhos de Jó e todos eles foram destruídos. Satanás tocou nas finanças de Jó. E Jó, que era um homem muito próspero, nós vemos aqui na leitura, no bloco passado, anterior, que Jó era um homem que tinha muitas terras, muitos jumentos, muitos animais, muitos empregados ao seu serviço. Jó perdeu literalmente tudo. Porém, Jó não perdeu o amor a Deus. Jó entendia qual era o papel dele diante de Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui no versículo 19, ainda no capítulo 1 de Jó. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e eles morreram. E só eu escapei. Um funcionário de Jó estava contando para ele essa história para te contar a nova. Então Jó se levantou, Jó rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça. Jó se lançou em terra e adorou. Amados,
veja só o finalzinho deste versículo 20. Jó adorou a Deus, lamentando, gritando, chorando, mas ele adorou a Deus. Muitas vezes, na hora da dificuldade, da dor, nós nos afastamos e alguns até blasfemam contra Deus. Jó, porém, sofreu. Jó estava profundamente triste, porém, ele ainda buscou forças para adorar ao seu Deus. Ele disse: nu saí eu do ventre da minha mãe e nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olhem o entendimento deste homem chamado Jó. Olhem a sabedoria, olhem o ensinamento que Jó traz para nós hoje. Às vezes na nossa família, qualquer coisa que acontece, a gente já começa a desanimar, começa muitas vezes até a amaldiçoar. Quantas vezes, meus amados, nós não vemos pais amaldiçoando seus filhos, filhos que não respeitam os seus pais. Jó era um homem reto, íntegro, e nós vemos que isso é possível, e ele adorava a Deus, ele era temente a Deus. No entanto, Jó foi então vendo cada dia mais perdas na sua vida. As coisas não melhoravam, as coisas pioravam, né? A cada dia Jó tinha uma notícia pior do que o dia anterior. Chegou um determinado momento de sua vida que Jó percebeu que dentro da sua casa também já estava acontecendo o desânimo, a fraqueza, o desespero, e Jó viu na sua mulher isso. A Bíblia diz no capítulo 2, versículo 5, a Bíblia nos diz assim: estende, porém, a sua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Satanás foi novamente até Deus, porque Satanás tinha tirado a vida dos seus filhos, Satanás tinha tirado tudo que ele tinha de bens materiais, porém ainda assim, qual foi a posição de Jó? Posição de adorador, posição de servo. Aí então voltou até a presença de Deus e disse: me deixe tocar então nos seus ossos, na sua saúde, e verás se Jó não vai blasfemar na sua cara contra o seu nome. Era a única coisa que faltava, Jó ser tocado no seu físico. Aí então começa uma nova história na vida de Jó, uma história de perda, de luto, de dificuldade e a partir de agora de enfermidade. E nós vemos aqui no versículo 7 que depois que Jó então se encontrou contaminado com a lepra, a mulher dele se desanimou, teve um fracasso espiritual. A Bíblia diz aqui no versículo 7 que saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do seu pé até o alto da sua cabeça. E Jó tomou um pedaço de telha e começou a raspar as feridas, assentado-se no meio da cinza. E a mulher de Jó, ela foi com certeza dominada por Satanás, porque nós vemos que Satanás não conseguiu atingir o coração de Jó. O que Satanás faz quando ele não consegue atingir a sua vida? Ele procura alguém que está ao seu redor. Aí então, a mulher de Jó, no capítulo 2, versículo 9 diz: então a sua mulher lhe disse: ainda retens tu sinceridade? Amaldiçoe este Deus e morre. Porém Jó disse: como falas, qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Aí, muitas vezes, quando a gente ouve esta palavra, a gente começa a imaginar esta mulher, né? Que mulher doida, como diz Jó, blasfemando contra Deus, pedindo para que o seu marido blasfemasse e morresse. Amados, esta mulher, embora já desanimada, embora já frustrada, embora talvez se deixando ser dominada por Satanás, ainda assim ela estava ao lado do seu marido. Quantas esposas não desistem do seu casamento, não desistem da sua vida conjugal e familiar por tão pouco? Quando eu olho esta palavra, quando eu vejo este verso, eu imagino: Senhor, ela ainda estava lá. Ela permanecia ao lado de Jó, mesmo que para dizer algo
tão absurdo quanto ela disse, mas ela estava ao lado de Jó. Ela foi esposa, ela foi companheira, se deixou sim ser dominada neste momento, porque Satanás já estava ficando assim, com certeza desesperado, porque ele não tinha como alcançar o coração de Jó, como destruir a vida espiritual de Jó, o relacionamento de Jó com Deus. Então a estratégia dele a partir daí foi usar a sua esposa, usar os seus amigos, porque nós vemos depois no decorrer do texto que os amigos de Jó também em um determinado momento falaram: meu Deus, né? Como você tem vivido essa vida ainda na presença do Senhor? Mas com certeza, Jó, depois de ter então tido aqui uma pequena discussão com a sua esposa, porque nós vemos também que ela disse algo que o feriu, mas ele também não responde por menos, né? Sua louca, como falas tu? Falas uma louca, né? Mas ele explica para sua esposa que se eles receberam o bem de Deus, eles iriam também receber o mal. Deus não quer nos dar o mal. Deus tem sempre o bem para mim e para você. E eu quero convidá-los para que no próximo bloco você esteja aqui juntinho comigo para nós compartilharmos o final dessa história, o que aconteceu na vida deste casal. Nós vamos ver a restituição de Deus, e Deus é Deus de restituição. Não importa o que você tenha perdido, não importa o que você tenha vivido, Deus vai restituir. A Bíblia diz no livro de Joel que Deus restitui. E Ele vai restituir na sua vida, assim como Ele restituiu na vida de Jó. Hoje nós estamos falando a respeito da vida de Jó. Nós estamos falando a respeito da família de Jó, né? Nós estávamos no bloco anterior falando a respeito da esposa de Jó, das dificuldades que ela teve, mas que ela permaneceu ali, ao lado do seu esposo. Tanto é que no final dessa história, Jó teve novos filhos, Jó teve muitas bênçãos financeiras, mas a esposa era a mesma esposa permaneceu com Jó. Então ela teve aí força, sofreu, mas permaneceu junto com o seu esposo. E este é o conselho que eu quero dar para você, minha amada. Não desista do seu esposo, não desista da sua família. Você também, homem, o seu papel de sacerdote dentro da sua casa, ele precisa prevalecer e permanecer sempre. Família é uma instituição criada por Deus e para Deus, que a sua família possa ser exemplo para outras famílias, amém? Se ainda não é tarde, você pode começar a reconstruir a sua história familiar. A Bíblia diz aqui no livro de Jó, capítulo 14, a partir do versículo 7, que porque há esperança para a árvore que foi cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Então, diante desta palavra, eu quero convidar você a não desistir dos seus filhos, a não desistir do seu cônjuge, a não desistir da sua família, a não desistir de você mesmo. Não desista, porque a palavra de Deus nos diz que mesmo se você for cortado, mesmo se você já estiver seco como um galho que às vezes é cortado da sua árvore, do seu tronco, lançado fora, ele seca. Ao cheiro das águas, ele brotará, ele renascerá e ele renovará as suas forças. É isso que Deus faz conosco. Mesmo quando nós nos encontramos assim, abatidos, desanimados, entristecidos, muitas vezes até mesmo querendo desistir. Às vezes um filho que dá essa impressão de que nunca vai entrar no eixo familiar, né? Um marido que parece que não entende, parece que a gente fala, mas não compreende. Uma esposa que às vezes não é temente a Deus, né? Não é submissa ao seu esposo. Enfim, seja qual for a situação que você tem vivido, a Bíblia nos garante que com o cheiro das águas brotará, se renovará e haverá uma nova oportunidade, né? Não cessarão os seus renovos. Então Deus vai renovar a nossa vida quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes eu e você buscarmos a presença de Deus, todas essas vezes Ele nos renovará. E para isso nós precisamos aprender, viver movidos pela fé,
né? Saber que nós cremos e que nós temos um Deus que opera grandes maravilhas e que mais, muito mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, é o que o Senhor tem reservado para nós. Amém? E nós vemos então a vida de Jó. Jó, homem de muitas lutas e de muitas vitórias, né? Jó teve muitas percas. Eu quero convidar você que ainda não conhece toda a história de Jó. É claro que aqui na nossa programação nós não teremos tempo hábil para falar detalhadamente a respeito da vida de Jó com vocês, mas pegue a sua Bíblia, leia o livro de Jó. Você pode ler o livro de Jó em um dia apenas, ele é pequeno e ele é muito gostoso de ler, assim como toda a palavra de Deus. Então leia e Deus com certeza vai continuar ministrando no seu coração em relação a esta palavra. Amém? Aí então o tempo passou e Jó foi restituído. E a Bíblia diz no capítulo 42, a partir do versículo 10, que Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes ele tinha. A partir do versículo 10 do capítulo 42, a Bíblia nos diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes ele possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos quantos antes o conheceram, e comeram com ele o pão em sua casa, e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que havia sido enviado sobre ele. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. E veja o que diz a partir do versículo 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem-Apuque, e em toda a terra não se achavam mulheres mais formosas como as filhas de Jó. Amém? Glória a Deus, não é verdade? Olha que lindo, abençoou o estado de Jó. Abençoou o último estado de Jó. Muitas vezes é assim que Deus faz conosco, meus irmãos. Deus abençoa o nosso último estado. E aí vem toda a restituição do Senhor. Nós vemos que em tudo ele teve dobrado. Aonde ele tinha 7.000, ele teve 14.000. Aonde ele tinha 3.000, ele teve 6.000. As filhas que ele teve eram as mais lindas de todo o Oriente. Os seus filhos, a sua esposa, enfim, estavam todos com Jó. E eu quero aproveitar este momento que estamos falando de restituição, de coisas que talvez você tenha perdido, de situações que já tenham trazido sobre a sua vida um certo desânimo. Eu quero falar a respeito da restituição do Senhor. Deus vai restituir tudo que foi perdido, tudo que foi consumido, tudo aquilo que talvez aos seus olhos ficou para trás e não tem mais esperança. Deus vai restituir. Você crê? Então, amém. Se você crê, espere, aguarde que o tempo da vitória de Deus está chegando para você, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz aqui no livro de Joel, capítulo 2, versículo 23, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva temporã e seródia no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de nosto e de
óleo e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente e ficareis satisfeitos e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visão. Amados, às vezes a gente olha na palavra e a gente vê até algumas palavras que são difíceis da gente entender, né? O contexto da palavra de Deus, mas Deus está falando para nós hoje, que seja qual for a sua situação, Deus é Deus que restitui os anos que foram perdidos. Talvez o seu motivo de tristeza nesta hora não seja algo material que você perdeu, não seja algo palpável que você tenha perdido, mas tenha sido a tua vida, a tua comunhão com Deus. Deus restitui. Todos os anos que foram perdidos, Deus te dá a partir de agora novas oportunidades. Caminhe com Deus, faça como Jó, prevaleça, persista, não desanime. Deus é contigo, Ele te abençoa, Ele restitui a sua família, Ele sara a sua terra. Amém? Glória a Deus pela palavra edificante que fala aos nossos corações. Ela é viva, é eficaz, ela nunca volta vazia. Eu creio que com certeza a história deste homem chamado Jó ensinou algo para nós hoje. Amém? E o Espírito Santo de Deus que habita em nós continuará ministrando nos nossos corações.